Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é mais uma resenha do nosso projeto Fim dos Tempos. Se você ainda não conhece o projeto Fim dos Tempos é porque possivelmente você ainda não é inscrito nesse canal, então se inscreve aqui embaixo e clica no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar também um vídeo aqui nos cards que explica certinho o que é o nosso projeto. Eu sei que alguns de vocês deviam estar pensando que eu esqueci da resenha de setembro, mas não é verdade, e hoje eu trouxe a resenha de Laranja Mecânica, esse grande título da literatura distópica, escrito por Anthony Burgess. O livro foi originalmente lançado em 1962, mas a história acabou ficando mais conhecida por conta do icônico filme dirigido pelo Stanley Kubrick, que é um filme que eu gosto muito, mas infelizmente eu só tive acesso ao livro há pouco tempo e a minha leitura foi só agora. Eu já conhecia a história, já assisti esse filme várias vezes e o que eu vou contar pra vocês é um pouco da história. Eu vou ter que entrar um pouquinho nela pra conseguir fazer a minha análise, mas não chega a ser spoiler porque essa história é muito conhecida e realmente o que acontece aqui não tem grandes surpresas até o ponto que eu vou contar. Nesse livro a gente acompanha o ponto de vista do Alex, que é um adolescente de 14 ou 15 anos só, que é líder de uma gangue ultra violenta, e eles cometem vários crimes bárbaros como atacar pessoas, destruir coisas, estupro, várias coisas horrorosas. E nesse universo do Anthony Burgess a polícia não funciona muito bem. Então os garotos eles frequentam um bar chamado Moloco Con, que acaba sendo um bar de todas as gangues e um bar meio underground, das pessoas meio marginalizadas nessa sociedade aqui. E eles vão a esse bar no começo da noite, pedem várias bebidas, pagam bebidas para pessoas que estão no bar, saem para cometer os crimes deles e quando eles voltam e a polícia vem investigar, vem perguntar se eles estiveram lá a noite toda, eles acabaram comprando a resposta das pessoas. As pessoas dizem que eles estiveram lá a noite toda e que eles são garotos muito comportados. Por conta disso, o Alex e a gangue dele acabam... Mas que merda de caminhão de gás. Por conta disso, o Alex e a gangue dele acabam se livrando muito fácil da polícia por vários momentos na história. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte apresenta pra gente a realidade do Alex e da gangue dele do ponto de vista do Alex, que é o narrador em primeira pessoa desse livro, até o momento em que ele comete um erro e é finalmente preso, e aí a gente avança pra segunda parte, que é dentro da prisão. Dentro da prisão, o Alex apresenta um bom comportamento e ele acaba recebendo uma oportunidade de ficar livre em 15 dias, isso depois de algum tempo que ele tá preso. Lógico que pra um adolescente a ideia de ficar preso por mais vários anos ou de ser livre em 15 dias, ele acaba não tendo muito o que pensar, ele não reflete muito bem sobre o que vai acontecer, porque ele seria livre depois de 15 dias, e ele acaba aceitando participar de um projeto novo na prisão. E esse projeto acaba condicionando ele a uma realidade nova dentro da própria cabeça. E na terceira parte do livro, sobre a qual eu não vou comentar, a gente vê quais foram os resultados desse projeto que ele participou na vida dele. Ele tenta levar uma vida normal, mas algumas coisas acontecem e fazem a gente refletir muito. Eu queria ler pra vocês um pequeno parágrafo da história que acontece na primeira parte ainda, no momento em que ele ataca a casa de um escritor. E em cima da mesa ele vê o rascunho de um livro intitulado Laranja Mecânica. Esse título fica na cabeça dele ao longo de vários momentos da história. E antes de destruir o rascunho desse livro, ele acaba abrindo e lendo um trecho pros amigos dele, que é um trecho que dita basicamente o ritmo e o que vai acontecer ao longo da história. A tentativa de impor ao homem uma criatura evoluída e capaz de atitudes doces, que escorra suculento pelos lábios barbados de Deus no fim, afirmo que a tentativa de impor leis e condições que são apropriadas a uma criatura mecânica, contra isso eu levanto minha caneta espada. O Alex logicamente não entende isso no momento, e nem a gente, no momento em que a gente lê esse trecho, a gente não sabe exatamente como isso tem a ver com a história, mas isso se apresenta mais lá na parte 3. A história de Laranja Mecânica é basicamente isso, ela é um condicionamento imposto a uma criatura viva que acaba transformando as atitudes dele de uma forma não natural. Quando o Alex passa por esse tratamento, ele acaba se tornando uma laranja mecânica, segundo a história. Uma laranja por ele ser uma criatura orgânica e mecânica porque as atitudes dele após o tratamento não são mais as atitudes que ele teria. E ele levanta uma crítica muito grande em relação à violência que gera violência. O Alex, ele é uma criatura muito violenta na história e a narrativa dele faz a gente se sentir mal em vários momentos.
Eu achei que ia ser uma leitura muito rápida, porque ele é um livro curtinho, mas na verdade eu demorei vários dias pra ler. Porque ele não é um desses livros que a gente vai abrir e ler tudo de uma vez. Ele precisa de alguns dias pra gente poder absorver o que tá acontecendo nessa história e a crítica por trás disso tudo. No momento em que ele é considerado uma pessoa violenta, o tratamento que impõe a ele é também uma coisa incrivelmente violenta na história. Ele é exposto a cenas de violência explícita que antigamente não fariam mal a ele, que antigamente ele gostaria, inclusive, de assistir e até de fazer parte, porque um dos impulsos mais fortes do Alex em todo o livro é o impulso da violência, mas a partir do uso de algumas drogas e algumas estratégias, os médicos desse projeto, desse experimento lá na prisão, acabam condicionando o Alex a ter uma reação de enjoo, um mal-estar muito forte em todos os momentos em que violência faz parte da vida dele. Então ele não consegue mais ser a pessoa que ele era, apesar de ele ter o mesmo pensamento. E o livro deixa isso muito claro, uma coisa que o filme não deixa. No filme, a gente tem uma certa impressão de que o Alex mudou, porque a gente não tem tanto o ponto de vista dele quanto a gente tem no livro. Então no livro a gente continua acompanhando a narrativa do Alex e a narrativa dele continua sendo uma narrativa violenta. Mas no momento em que ele vai se manifestar, no momento em que ele vai falar com as pessoas, no momento em que ele vai agir, ele sente que não consegue mais por conta do condicionamento que ele passou na prisão. Então eu acho muito interessante porque é uma crítica muito pesada a tratamentos e condicionamentos, a como resolver a questão da violência. Como a gente pode resolver a questão de uma pessoa violenta que foi pra prisão? Como a gente pode habilitar essa pessoa pra estar de volta na sociedade? É simplesmente um tratamento de alguns dias? É simplesmente uma cirurgia, um procedimento médico, uma castração química, o que seja, e ela vai estar apta a voltar à sociedade? Ou o pensamento violento dela vai fazer com que ela encontre outras formas de manifestar a violência e driblar o procedimento que ela passou? É muito interessante. Eu acho que todas essas pessoas que defendem castração química, que defendem tratamentos mágicos e milagrosos para resolver a questão da violência, para resolver a criminalidade, deveriam ler esse livro, porque ele mostra que a violência de verdade, ela tá dentro da mente dessas pessoas. E não vai ser um procedimento que vai fazer com que a violência acabe. Ela vai criar uma criatura orgânica com comportamento mecânico que não é natural, e isso tende a criar vários problemas. Isso tende a se desenvolver como uma coisa muito ruim. Eu sei que muita gente pode vir aqui dizer, mas Mari, se ele parou com a violência, se ele não conseguia mais manifestar a violência, então isso é uma coisa boa, não é? E eu digo pra vocês, na minha opinião, não é uma coisa nada boa. Eu acredito que você resolver algo com uma hipnose ou um condicionamento, mudando a forma como a pessoa age, não mudando a cabeça dela, ela pode influenciar outras pessoas a terem o comportamento que ela tinha, ela pode encontrar outras formas de ter esse comportamento novamente, e isso não é nenhum tipo de garantia de que a pessoa não vai voltar a cometer crimes. Isso é a grande crítica que qualquer pessoa que tem a opinião que eu tenho tem a esse tipo de tratamento milagroso. E esse livro me mostrou muito mais que o meu ponto de vista é o ponto de vista que eu realmente acredito, o ponto de vista que eu já tinha se fortaleceu ao ler Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. É um livro que trata muito de violência no começo. Eu, inclusive, tive um pouco de dificuldade de passar da primeira parte, porque tem várias cenas que são horrorosas e eu sinto que eu não tô no momento certo pra isso. Eu adoro cena gore, eu adoro cena de terror, mas o que o Laranja Mecânica faz não é exatamente isso. Ele põe a gente dentro da cabeça de uma pessoa que está praticando atos violentos. E a forma como ele narra a história do Alex, a forma como o Alex narra a própria história nesse livro, ela pega a gente de um jeito muito forte. O autor, a parte mais incrível de Laranja Mecânica pra mim é que o autor criou todo um dialeto, um conjunto de gírias adolescentes que aqui se chama Nadsat, que Nadsat no livro é adolescente. E o vocabulário Nadsat, ele vem inclusive com um glossário, porque no momento em que você começa a ler, você não entende nada. Hoje em dia, quando eu tento conversar com adolescentes, eu não entendo o que eles estão falando. Eu achava que isso era uma bobeira. Quando eu era adolescente, eu pensava, eu sempre vou entender os adolescentes. E hoje em dia eu já vejo que eu não entendo. Esses dias eu vi um pessoal falando de K-pop e eu não entendi basicamente nada que as pessoas estavam falando. E eu comecei a ficar me sentindo muito mal. Mas é uma grande realidade, esse estranhamento que a gente tem
com vocabulário utilizado por pessoas de outra faixa etária, de outra realidade. Se vocês conversarem com alguém de uma realidade muito diferente da de vocês, vocês vão perceber que vão ter algum pouco de dificuldade pra compreender o que essas pessoas estão falando por conta do vocabulário escolhido, por conta da forma que as pessoas se manifestam. Isso é uma das coisas mais lindas da língua. Mas aqui no vocabulário Nat 7 é exatamente essa a impressão que nós temos. A gente começa a acompanhar a descrição que o Alex faz das coisas, a forma como ele fala, e nada parece ter sentido. É muito louco, é muito difícil de entender. E você tem aqui no fim do livro o glossário Nadsat. Mas eu sempre recomendo às pessoas, se você está lendo Laranja Mecânica, não leia o glossário antes do livro. O estranhamento é o que faz você entrar na história melhor. A partir de certo ponto você começa a compreender o vocabulário Nadsat sem precisar pensar nisso. Ele tratou isso de uma forma muito boa, porque você começa a ler não entendendo as palavras que ele está usando. Mas a partir de um certo momento na história, a gente começa a ler esse vocabulário com tanta naturalidade que é como se a gente estivesse pronto para usar o vocabulário Nadsat. Em vários momentos eu compreendi o uso de palavras sem nunca ter visto o significado delas no glossário. Eu vi só no final do livro e eu fiquei meio assustada de ver que eu realmente tinha compreendido o que eram aquelas palavras sem nunca ter tido contato com elas. A tradução desse livro é uma coisa maravilhosa. Ele foi traduzido pelo Fábio Fernandes e eu fiquei assim super fã desse cara. Eu vou até falar um pouco do currículo dele. Ele faz todo um texto aqui de apresentação explicando como foi o trabalho de tradução desse livro, porque não foi algo fácil. O Anthony Burgess criou todo um vocabulário no livro dele, misturando inglês e russo, mas que não ia soar nada natural em um livro em português. Então, o tradutor, além do trabalho de traduzir o livro todo, ele teve um trabalho incrivelmente enorme de traduzir um vocabulário, traduzir um idioma novo. Então ele explica isso muito em um artigo publicado aqui antes do começo da história, que é Notas sobre a Nova Tradução Brasileira. E eu achei esse artigo uma das partes mais sensacionais de toda a minha leitura. O Fábio Fernandes, tradutor de Laranja Mecânica, era, na época pelo menos da tradução, doutorando em comunicação e semiótica, ou seja, o cara sabia realmente o que ele estava fazendo. Além de jornalista, autor de livros e já foi tradutor de mais de 70 livros, incluindo Destinos Piores que a Morte, que eu ainda não li, mas o autor vocês vão reconhecer, para quem pelo menos está acompanhando o projeto Fim dos Tempos, é o Kurt Vonnegut, que já foi resenhado para o nosso projeto. Com o conceito de ultraviolência, um vocabulário criado só para o livro, e o desenvolvimento de uma história sobre uma criatura orgânica que tem um comportamento mecânico devido a condicionamento, eu acredito que Anthony Burgess seja realmente um dos grandes nomes da literatura, e não só da literatura distópica. E eu acredito que esse livro é um daqueles livros que a gente deve ler. Eu odeio falar isso, que a gente tem que ler algum livro, mas esse livro, ele é uma obra que faz a gente compreender muitas coisas, inclusive ele é uma obra muito atual, que foi escrita na década de 60 e é até meio assustador, na verdade. Pra quem não sabe, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, 1984, do George Orwell e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, são considerados a trindade distópica, os grandes livros desse gênero de distopia que a gente gosta tanto. Mas ainda tem muita distopia pra ser resenhada pro nosso projeto Fim dos Tempos, então fiquem com a gente porque vai aparecer muito mais títulos bacanas por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês aceitem o meu convite para a leitura de Laranja Mecânica, essa obra de ultraviolência que nos faz sentir tão mal e ao mesmo tempo tão dentro da cabeça de um criminoso, que chega a dar um pouco de medinho mesmo. Gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, continuem acompanhando o nosso conteúdo, comentem aqui embaixo se vocês já leram Laranja Mecânica e qual foi a impressão de vocês acerca dessa leitura, e se você não leu, eu quero saber se você gostaria de ler e se você conhece algum título que também aborda essas questões. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, gente, e tchau, tchau!